Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência aqui no Futebol 62. Aconteceram os jogos de ida da fase quartas de final, Iporá 1, Anápolis 1, Craque 0, Goiás 3, Goianésia 1, Vila Nova 2, Morrinho 0, Atlético 1. Ou seja, as três equipes da capital venceram neste jogo de ida. Então, Vila e Atlético jogam com a vantagem do empate dentro de casa. O Goiás, que também joga dentro de casa, pode perder até por 2 gols, que estará classificado. No duelo entre as equipes do interior, no Jonas Duarte, quem vencer Anápolis ou Iporá se classifica. Se acontecer um novo empate, a decisão será por pênalti. E depois da vinheta eu vou trazer para vocês o que precisa acontecer para que a gente tenha cada um dos clássicos possíveis entre as equipes goianienses. É rapidinho. Vamos começar com a classificação, né? Essa classificação aqui ela soma a pontuação da primeira fase mais os pontos conquistados neste jogo de ida das quartas de final. Então a pontuação, você tem aí o Goiás com 26 pontos, o Vila Nova com 21 pontos e 9 gols de saldo, o Anápolis com 21 pontos e 5 gols de saldo, o Atlético com 20 pontos, o Iporá com 16, o Craque com 13, o Morrinhos com 11 e o Goianésia com 9. Lembrando que os 4 classificados, eles somarão também agora, evidentemente, os pontos dos jogos da volta. Então você vai ter essa somatória da primeira fase com essa segunda fase. E aí, entre os 4 classificados, o primeiro na pontuação pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Então, um aspecto aí já é fechado, né? Se o Goiás se classificar, e o Goiás só não se classifica se for goleado pelo Craque, o Goiás será o primeiro. Então não há uma disputa hoje pelo primeiro lugar com o Goiás classificando. Mas há uma disputa pela segunda colocação. 3 equipes podem chegar aí nesta segunda colocação. O Vila Nova, o Anápolis e o Atlético. O Vila Nova e o Anápolis com 21 pontos, o Atlético com 20. Bem, vamos trabalhar aqui na hipótese do primeiro clássico, Goiás e Atlético. Né? O que é que precisa acontecer para que tenhamos o clássico Goiás e Atlético na semifinal? O Goiás se classificar, ou seja, não ser goleado pelo Craque. E uma combinação de resultados, por exemplo, que daria este Goiás e Atlético é a seguinte: o Atlético não somar mais pontos, nem que o Vila, nem que o Anápolis nesta fase. Por exemplo, o Vila empata, o Atlético empatar também. O Vila ganha e o Atlético pode ganhar. Por exemplo, se Vila e Anápolis ganharem, o Atlético sabe que será quarto, né, ele se classificando. Então, por exemplo, se acontece vitórias de Vila e Atlético, Vila e Anápolis, o Atlético ganhando ou empatando, mas se classificando, o Atlético será quarto. Então teremos o Goiás contra o Atlético, primeiro jogo no Ancioli, segundo jogo na Serrinha. Uma outra combinação, até voltar aqui à tabela de classificação, por exemplo, o Anápolis se classificar com por exemplo, o Atlético se classificar com um empate. Né? Se o Atlético empatar e se classificar, caso o Anápolis se classifique, o Atlético também enfrentará o Goiás nessa fase semifinal. Então, basicamente é o Goiás em primeiro, o Atlético em quarto, isso acontecendo, eles dois vão se enfrentar já nessa próxima fase. Agora vamos para o clássico Vila Nova e Atlético. Né? O que é que precisa acontecer para a gente ter o clássico entre Vila Nova e Atlético? Vai precisar que um seja o segundo, né? E que o outro seja o terceiro. E pode acontecer das duas formas, com o Vila em segundo e o Atlético em terceiro, ou vice-versa. Lembrando que o segundo colocado fará o jogo de volta dentro de casa. Então, vamos pegar aqui uma combinação, a primeira, né, para que a gente tenha um Vila e Atlético, com o Vila fazendo o segundo jogo dentro de casa. Então, por exemplo, o Vila ganha, o Atlético ganha,
e o Anápolis se classifica com um empate, por exemplo, e vencendo depois nos pênaltis, ou o Iporá tira o Anápolis. Isso jogaria o Atlético para terceiro, o Vila seria o segundo, e o primeiro jogo no Acioli, o segundo jogo no Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. Agora uma combinação em que colocaria o Atlético em segundo e o Vila Nova em terceiro. O Atlético vence o jogo, o Vila Nova se classifica, mas sem vencer o jogo, ou empatando, ou perdendo e ganhando nos pênaltis, e o Anápolis não ganha o seu jogo. Aí o Anápolis pode empatar e classificar nos pênaltis, ou o Iporá se classificar derrotando o Anápolis. Dessa forma, o Atlético seria o segundo colocado, o Vila Nova seria o terceiro colocado, e dessa forma eles se enfrentariam na semifinal com o primeiro jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga e o segundo jogo no estádio Antônio Ascioli. Agora vamos à possibilidade do último clássico, né? Este entre Goiás e Vila Nova. Para isso acontecer, o Vila Nova teria que ficar na quarta colocação. Então, quais são os resultados necessários para isso? O Vila Nova ficar em quarto. Uma combinação que era até simples, né, para isso. O Anápolis vence, se classifica. O Atlético vence, se classifica. E o Vila Nova se classifica com um empate. Neste caso, o Anápolis iria para 24 pontos, o Atlético para 23 e o Vila Nova ficaria com 22 pontos. Assim, com o Vila Nova em quarto lugar e o Goiás em primeiro, Vila Nova e Goiás se enfrentariam com o primeiro jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga e o segundo jogo na Serrinha. Então essas são as combinações mais possíveis e as mais prováveis, né? Evidentemente que tem algumas um pouco mais embaraçosas, mas para que tenha Goiás e Atlético, ou Vila Nova e Atlético, ou Goiás e Vila Nova. Né? Todos os três clássicos é possível de acontecer nessa próxima fase. E as combinações são essas que eu passei para você. E é uma coisa óbvia, né? Se os três estiverem classificados, vai haver um clássico. E aí será um desses três por este método que eu acabei de passar para vocês, tá bem? E você, torcedor, você gostaria que seu time fizesse um clássico na próxima fase? Não gostaria? Se fosse para fazer um clássico, você queria fazer um clássico contra quem? O Esmeraldino prefere o Vila ou o Atlético? O vilanovense prefere o Goiás ou o Atlético? O atleticano prefere o Vila ou o Goiás? Né? Deixe aí o seu palpite, projete aí a sua semifinal do Campeonato Goiano. Fique à vontade para participar aqui do vídeo, pois o espaço é sempre aberto para todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.